Bom dia, já estamos ao vivo aqui no Facebook, no YouTube. Bom dia, internautas. Hoje eu tenho a honra de receber duas figuras ilustres, o arquiteto Paulo Kawahara, do escritório Jaime Lerner de Curitiba. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Um grande prazer, obrigado pelo convite aí. E é um grande prazer de poder falar alguma coisa sobre o nosso trabalho, né? E também uma saudação aí a Maria Rita, né, que tem também um grande trabalho em Campinas aí, né? Parabéns pelo seu trabalho aí, Maria Rita. E o Gaspar aí, né? Cumprimentar pela iniciativa. E eu vi que vocês fizeram muitas lives aí, né? Diversos temas. Isso é fantástico, né? Para criar massa crítica, enfim, abrir discussões. Então, espero somar um pouquinho mais nessa sua caminhada aí, né? Muito bom. E a nossa querida arquiteta Maria Rita Amoroso, companheira aqui de luta aqui em Campinas. Tudo bem, Maria Rita? Tudo bem, Paulo. Mais uma vez, obrigada. É um prazer enorme estar aí com você, nessa sua luta que eu estou vendo que é intensa e você trazendo sempre pessoas que fazem a diferença aqui para a nossa cidade, né, e nos nossos debates. Então, eu quero agradecer muito ao Paulo Kawahara, uma pessoa fantástica, tem muito a nos ensinar, muito a dizer do debate, porque ele tem uma experiência gigantesca em planejamento urbano, mobilidade, sustentabilidade, junto com Jaime Lerner. Quer dizer, essa experiência imensa que ele tem. Hoje eu quero ser aqui aluna, e ele o professor, né, nos deixando essa manhã com muita informação. E eu acho que isso é a importância do debate, né, e dessa live que estamos fazendo hoje. Então, muito obrigado, Gaspar, muito obrigado, Kawahara, um abraço a Jaime Lerner, né, nosso arquiteto queridíssimo, e que vamos em frente agora, né, vamos começar aí os nossos debates. Perfeito, Maria Rita. Bom, eu gostaria de começar com você mesma, você fazer uma breve apresentação sua, Maria Rita, para o público que não te conhece, e aí em seguida a gente já passa a bola para o Paulo, para ele ficar de vez com a bola, ir para o ataque, fazer gol, defender, e ele fica e a gente fica aqui depois com certeza. na torcida aqui, né? E ele é um grande espetáculo. Vamos lá. Muito obrigada, Paulo. Eu vou falar brevemente, né? Eu não gosto muito de falar de mim, mas já que tem pessoas que ainda não me conhecem, eu sou arquiteta urbanista, trabalho atualmente muito na área também de reabilitação, patrimônio e planejamento urbano, com o motor, né, do patrimônio, justamente para ser organizador desses espaços. Então, a gente fez um trabalho grande aí com a Francisco Glicério, né, quem circula por Campinas, sabe, do trabalho que foi elaborado na Glicério, né? Mas hoje a vez é do Paulo Kawahara, né? Que a gente quer ouvi-lo e a gente vai entrar nesse debate porque o tempo é curto, temos apenas 1 hora de live então vamos lá. Eu acho que, se você me permite, Gaspar, gostaria de começar falando com o Paulo, para ele nos contar um pouco sobre o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, onde ele iniciou também um trabalho fabuloso, e contasse para nós sobre o IPUC, né, sobre essa missão do IPUC, rapidamente sobre essa relação de pesquisa e planejamento urbano. Então, gostaria que você iniciasse a nossa live com essa fala. Perfeito. Bom, primeiro fazer uma apresentação, uma breve apresentação, né, da minha pessoa. Eu sou arquiteto urbanista, né, e já estou com o Lerner já diretamente fazem 36 anos. Antes disso, eu passei um período no IPUC. Para quem não sabe, o Lerner foi prefeito 3 vezes de Curitiba, né, em períodos salteados, né, com intervalos. E depois teve um intervalo e ele emendou 2 gestões como governador, né? Se reelegeu, né? E nos intervalos, ele, antes da primeira gestão lá atrás, né? Ele tinha um escritório de arquitetura,
E nos intervalos ele fez um escritório de planejamento urbano. E há 18 anos atrás, né, que já faz um tempinho, que foi a última gestão como governador, ele reuniu um pessoal, né, eu entre eles, e formamos aqui a Jaime Lerner Arquitetos Associados, né. Ele largou a política, tá, para se dedicar só ao trabalho profissional, né. Desde então, nós temos feito um trabalho, uma metade, assim, para órgãos públicos, né, principalmente prefeituras, em planos estratégicos, planos de estruturação urbana, e outra metade para o setor privado, né, geralmente de bairros planejados ou estruturação de empreendimentos imobiliários e tal. Então, a gente está, assim, hoje nos dois lados do balcão, né. Bom, lá atrás, né, o Lerner foi prefeito muito novo, né, com 33 anos, está com 82 anos. Eu cheguei em Curitiba e ele já era prefeito, né, como estudante, eu vi que estava acontecendo umas coisas estranhas, entre aspas, né, na cidade, que eu não entendi, não consegui entender muito bem. E, aos poucos, eu fui tomando conta, né, de uma série de intervenções e ações que ele estava fazendo. Daí ele saiu da prefeitura, né, e daí voltou uma segunda ocasião, né, na segunda gestão, e ele fez um grupo de arquitetos, né, dentro do IPUC mesmo, né, convidou uns arquitetos adicionais, né, fora o pessoal que já existia. E eu era estagiário, um desses arquitetos, e me enfronhei, então, no IPUC, né, quando começou meu contato com o IPUC, como estagiário e depois como profissional, né, fiquei lá como profissional por 3 anos, e, em seguida, o Lerner saiu, né, da segunda gestão. Ele trabalhou um tempo lá com o Leonel Brizola, né, no Rio, tá? Num projeto chamado Rio Ano 2000, no qual eu participei também, né? Eu me mudei para lá com um grupo de pessoas e fizemos um trabalho. E depois ele retornou para Curitiba, né? Ele ganhou a eleição aqui para prefeito, né? Para fazer a terceira gestão, que foi realmente uma gestão muito interessante. E, na sequência, né, foi governador 2 vezes. Bom, chegando à questão do IPUC, né, certamente eu não sou a melhor pessoa para falar sobre o IPUC, né. A melhor pessoa seria, claro, o próprio Lerner, né, que ele foi um dos fundadores do IPUC. E lá atrás, né, o IPUC realmente teve um papel muito estratégico, né, na formulação das propostas da implantação, né. Ele continua até hoje, né, firme e forte, tá? Mas o que eu posso comentar sobre o IPUC, né, assim, primeiro, né, que a gente tem visto muitos IPUC sendo feito por aí, né, tentativa de IPUC, enfim, que, na realidade, depende muito da liderança, né, no caso do prefeito, né, para que dê devido espaço e importância, né. Então, só para vocês terem uma ideia, né, quando eu era estagiário, então, de IPUC, o Lerner, desculpe, o prefeito, ele batia ponto lá toda semana, acho que era quinta-feira, né, ele batia ponto lá toda quinta-feira, se reunia com a diretoria, discutir todos os temas estratégicos em andamento, e depois ele descia para os ateliês, né, para os setores todos, visitava todas as pranchetas. Ele, via de regra, ele já sabia, conhecia pessoas pelo nome, né, e vinha na minha prancheta e dizia, perguntava assim, Paulinho, o que você tem de novo para mim aí, para nós? Então, na quarta-feira era um sufoco, porque a gente tinha que inventar alguma coisa no dia seguinte, né? Então, essa prática, né, esse envolvimento, né,
que realmente consolidou o IPUC, né, como realmente um órgão importante para Curitiba. Teve alguns outros prefeitos no intervalo, né, que também deu esse protagonismo ao IPUC, né, essa importância. Então, por isso que ele se consolidou até hoje, né. Teve alguns prefeitos, né, não vou citar nomes, mas que fez pouco caso, né. Então, o IPUC ficou como quase um decorativo, né, no planejamento da cidade. Então, é importante esse protagonismo ser apoiado assim decisivamente pelo prefeito, né? Senão realmente não adianta, né? Quer dizer, a menos que tenha vários anos de existência, enfim, que se consolide seu trabalho e que os outros prefeitos, assim, entre aspas, engulam o IPUC, no caso, né? Então, hoje, felizmente, veio muitos sucessores do Lerner que também seguiram essa importância, né, ao IPUC. Hoje, o prefeito Rafael Greca, né, que foi prefeito lá atrás, que sucedeu o Lerner na última gestão, né, como prefeito, e hoje é prefeito de novo, ele também dá muita importância ao IPUC, né, bate ponto lá, parece que semanalmente também, eu tenho muitos amigos ainda lá, né, então, graças a isso, o IPUC, assim, retomou, né, e consolidou seu protagonismo, assim, no planejamento urbano de Curitiba, né. É importante dizer também que tem várias tarefas de IPUC, né, assim, tem toda a parte de pesquisa, né, que embasam as propostas, enfim, todo o monitoramento, né, e também como posso dizer, tem dois lados, assim, no planejamento, né, um consolidação de uma visão estratégica, né, assim, sempre está revendo as questões estratégicas da cidade, né, se aquele zonamento está funcionando, para onde a cidade está crescendo, né, e também tem o lado da coisa mais específica, né, dos bairros, dos projetos, né, porque faz muito projeto também de equipamentos estratégicos, né, planejamento de vias, sistema viário, abertura em novas ruas, né. É claro que hoje a cidade cresceu muito, né, um pré-gigantismo, digamos, de tudo, né. Então, se lá atrás era tudo bem integrado, né, assim, o urbano com mobilidade, com a drenagem, com o meio ambiente, se discutia tudo lá dentro. Hoje, parte disso, de mobilidade, hoje é muito tratado lá pela Urbis, né, que é a Companhia de Urbanização de Curitiba, que gerencia o transporte de Curitiba. A parte ambiental tem a Secretaria de Meio Ambiente, que faz lá muitos projetos. Então, há uma certa dificuldade, assim, às vezes, né, de integração, né, somente integração conceitual, né, dos projetos estratégicos, né. Mas isso, assim, não tem prejudicado, sim, esse pré-gigantismo ainda não prejudica o todo, né. Então, só para complementar essa parte, então, né, e realmente da importância de ter um órgão de planejamento, né, eu conceitualmente lá atrás, ele é um órgão Instituto de Planejamento, que versava sobre tudo, né, tentava integrar todas as áreas, né, não sei se tem ainda, mas, por exemplo, no meu tempo tinha o departamento de equipamento social, né, umas meninas muito idealistas, tal. Então, entre outras tarefas, né, elas sempre vinculavam o planejamento de creches, escolas e por saúde, etc., né? Claro, tudo vinculado às zonas, a setores censitários do IBGE, né? A tendência de crescimento, né? Um pré-planejamento de todos os equipamentos, e a localização levava muito em conta, então,
por onde passava o ônibus, onde eram as vias principais ou não, porque certos equipamentos não é bom ficar na via principal, é bom ficar numa paralela da via principal, né, como uma escola fundamental, e assim por diante. Então, sempre houve uma estreita relação, né, no caso aqui, de todos os equipamentos sociais em relação à rede de mobilidade e à própria estruturação da cidade, enquanto uso do solo, né, e assim por diante. Todas as áreas eram interligadas, né, e existe essa tentativa contínua de manter esse planejamento assim, integrado, né, por assim dizer. Paulo, Oi. só interrompendo um pouquinho para esclarecer melhor quem está nos ouvindo aqui, em relação à independência do IPUC com as questões políticas e técnicas, como funciona hoje o IPUC? Ou qual era a ideia, se ainda mantém dessa independência? Puxa vida, assim, varia muito, claro, né, em cada situação, né, hoje, exatamente, não sei te dizer, né, no tempo que eu participava, assim, por essa, assim, estreita participação do prefeito, né, ele tomava para si, assim, por exemplo, quando havia decisões sobre projetos estratégicos, né, vamos fazer tal linha de mobilidade, uma linha nova, tronco, ou um terminal de transporte, né, ele e o gabinete tomavam para eles fazer o para-choque político, né, no caso, né. É claro que o presidente do IPUC, ele participava muito disso, né, então, tendo essa percepção, esse reconhecimento da importância do IPUC, né, no caso do Lerner como prefeito, ou os outros prefeitos que tomaram como isso, era muito fácil, né, a gente trabalhar. Então, a gente da equipe técnica, a gente trabalhava, assim, nesse aspecto, com muita tranquilidade, né. Tinham todos os projetos que tinham um norte, né, tinha um conceito por trás, tinha um porquê, a gente via interligação com o macro, né, então era muito legal trabalhar assim, né. A gente sabe de algumas gestões que, claro, isso se inverteu, houve muita interferência política, né, então causava até, assim, a demissão do presidente do IPUC, né, esse tipo de coisa, né, por bater de frente, enfim, mas num órgão como esse, certamente, o prefeito tem que ser, se ele acha importante, né, o trabalho de treinamento, ele deve ser o para-choque político, digamos, amenizar os grandes conflitos. É claro que a gente atendia, né, pessoas, né, no micro, né, a gente tinha muita interlocução, né, na microescala, então a gente ouvia, claro, as comunidades, as pessoas interessadas. Um exemplo, assim, o IPUC interfere muito, no bom sentido, né, em grandes empreendimentos, né, muito antes da existência do estudo de impacto de vizinhança, né, o IPUC fazia isso informalmente, né, interferia, assim, um shopping center, por exemplo, né, interferia, então, como esse shopping deve ser implantado, e claro que tinha que conversar com os empreendedores, né, e assim por diante, né, e claro que hoje a cobrança da sociedade é muito maior, né. Em Curitiba hoje, por exemplo, existem 5 ou 6 regionais, se não me engano, né, então essas regionais são hoje, funciona como uma espécie de para-choque também, né, todas as demandas, né, daí o IPUC entra, enfim, existe essa articulação, né, tem todo o trabalho dos vereadores, enfim, né, então, esse tipo de interlocução, só reforçando, né, depende muito, primeiro, do prefeito, né, do compromisso do prefeito com o planejamento, e segundo, com a equipe diretiva do Instituto, né, dessa disposição e facilidade de diálogo, né, porque hoje não tem como fugir, né, assim, você tem que abrir participação, né, tem que conversar, né, então, mas como falei, às vezes
a choques, né, que envolve até demissão, troca de presidente do Instituto. Né? Agora, Paulo, uma segunda pergunta em relação a isso, né, do IPUC, para a gente fechar essa questão do Instituto. Curitiba, ela tem uma Secretaria de Planejamento e o Instituto como apoio, ou como funciona a questão do Instituto, que trabalha com grandes projetos, se antecipa muito na questão de ter sempre projetos em todas as áreas, para a cidade inteira, para a região metropolitana inteira, faz toda essa integração, né? E tem essa visão macro da cidade, e no caso do setor de planejamento da prefeitura, que aprova algumas ações isoladas, como funciona isso em Curitiba? Quer dizer, existe separado ou através do IPUC que essas questões são resolvidas? Bom, eu, assim, também não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, como é que está hoje, né? Posso falar, assim, dos tempos atrás, e eu acho que parte continua como é hoje, né? Até onde sei, a Secretaria de Planejamento hoje é mais ligado à questão orçamentária, né? De programas, enfim, integrados de toda a prefeitura, né? Existe a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que cuida, então, da aprovação de projetos, né? Faz todo esse monitoramento urbano do Código de Obras, de alvarás, etc., né? E o IPUC, então, fica exclusivamente para o planejamento, o desenho urbano e projetos, né? Então, isso é um formato que veio lá de trás, né, que tem se mostrado adequado, né? O IPUC não é uma secretaria, ele é uma autarquia, né? Então, ele tem, assim, ele é ligado direto ao gabinete do prefeito, né? Então, porque é comum em qualquer governo, né, em qualquer prefeitura, enfim, ter muita disputa entre secretarias, ciumeiras ou até interesses contrários, né? Então, o IPUC, de certa maneira, ele fica, por estar ligado ao gabinete do prefeito, ele fica acima dessas secretarias, né? Então, ele consegue esse aval, né, de integração intersecretarias, né? Então, isso que é muito interessante nesse processo de Curitiba, né? Sim. Quer falar mais alguma coisa? Eu interrompi. Eu gostaria de perguntar para você, porque você trabalhou na rede integrada de transporte e renovação das áreas centrais, tanto em Curitiba quanto no Rio, no projeto Rio 2000, né? Essa questão é muito delicada, porque quando eu também fiz o trabalho aqui na área central de Campinas, a gente tem essa... mais complexo, né? Eu queria que você falasse rapidamente, porque eu sei que depois você vai ter uma apresentação maravilhosa aí para nós, mas rapidamente sobre esses dois projetos, como que foi essa criação da rede integrada, né? Como que ela funciona realmente como rede integrada, e esse seu trabalho da coordenação da região metropolitana de Curitiba, porque você envolveu ali a mesma coisa que você fez, acho que no Rio, né? Fala um pouquinho para nós sobre esses dois trabalhos. Parte disso está na apresentação, que eu quero fazer rápido, né? Então, se você não se importa, acho que eu faria a apresentação e eu vou falar sobre isso, né? Perfeito. A apresentação, né? Gaspar, tudo bem? Uhum. Então, vamos a... Vocês que mandam aí. Bom, aqui é um arquivo meio completo, eu vou pular, vocês vão ver que eu vou pular vários slides, né, devido ao curto tempo, para centrar naquilo que eu acho importante comentar hoje, né. Então, eu vou ser bem assim, breve e falar daquelas questões que a Maria Rita colocou, né, procurar ilustrar, né, ao longo dessa apresentação. Opa, deixa eu ver aqui. Você
Quer que eu não, ponha na tela aqui? Deixa eu ver. Opa, peraí. Tá. Desculpe, eu encontrei aqui. É o full screen, né? Eu queria colocar primeiro alguns conceitos, né, sim, eu queria, o que faltou comentar aí sobre o trabalho do Lerner, do IPUC, né, o Lerner sempre coloca, assim, antes tão importante ou mais importante que ter um estudo de planejamento, você construir uma visão estratégica de uma cidade, né, conceituar o que você quer, né, em grandes linhas, né, e daí pautar esse planejamento em cima desses conceitos, né. Então, eu vou falar um pouco sobre isso na sequência, né, e a gente vê, assim, o Lerner teve uma visão grande lá atrás, há mais de 40 anos, né, que eu, pessoalmente, considero até hoje atual, né, e uma agenda necessária para as cidades hoje, né, que vocês vão ver na sequência aí. Então, esse slide, ele não é nosso, né, tá a fonte aí embaixo. Um dos grandes conceitos que a gente persegue em Curitiba é a questão da cidade compacta, né? Então, aqui é uma comparação em Atlanta e Barcelona, né? Então, vocês podem ver aí que são populações quase semelhantes, porém, né, as áreas urbanas díspares, né? Atlanta no modelo baseado no automóvel, né? E o Barcelona no transporte coletivo e no pedestre. Então, vocês vejam a diferença aí, né? De espraiado versus compacto, da emissão de carbono, né? 10 vezes mais emissão de carbono numa cidade baseada no automóvel, né? Então, isso é um conceito, assim, o mundo inteiro hoje fala disso, né? Aqui também é um slide que aparece em qualquer evento de mobilidade. Para carregar 60 pessoas, se congestionam uma rua, um quarteirão, né? 60 carros. E se botar em ônibus, só um ônibus, né? Ou em ciclistas, né? Ou seja, se realmente se pudesse fazer um sistema integrado, assim, com aplicativos e tudo mais, né, que reúne todos os modais, que chega até quase porta a porta, ou chega porta a porta, né, a questão é que vai sobrar rua, né, então, por isso que as decisões de infraestrutura, né, assim, de fazer viadutos, grandes obras de arte, automóvel, assim, tem que ser muito cuidadosas, né, porque há realmente um desperdício exacerbado de investimentos, né, em sistema viário, né, com esse interesse exclusivo de atender o automóvel, né. Bom, e falando em transporte coletivo, também tem que tomar cuidado com investimentos, né? Porque o metrô, claro, é o melhor transporte do mundo, mais confortável, etc., né? Mas ele é caríssimo, né? Então, você tem que, assim, será que não existe modelos intermediários mais baratos, né, que possam atender, ou investir mesmo em mobilidade leve, né, que seja patinetes, ciclovias, ou enfim. E também tem se falado muito também no carro autônomo, hoje em dia é o carro compartilhado, né? Eu vi de uma voz aí que teve num evento em Harvard, né, sobre mobilidade futuro. Então, nos Estados Unidos há um reconhecimento que quando chegar o carro autônomo, né, que vai otimizar muito, né, e junto com o carro compartilhado, o trânsito vai diminuir 50%, né, e com essa história de pandemia, com o home office, então, né, mais ainda, né, com escalonamento de horário, enfim. Então,
essa questão de gastar em pavimentação, né, tem que realmente é uma questão muito importante nas cidades. Então, falando um pouco de Curitiba, né, além do, assim, bom, primeiro dizer que Curitiba não é nem um paraíso, né, é uma cidade como outra qualquer, né, mas o que a gente pode dizer, assim, com bastante segurança, né, que todo esse trabalho do Lerner, do IPUC, estão cada vez mais consolidados os fundamentos, né, isso falando em termos físicos, né, de concretude, né, os fundamentos de uma cidade saudável e sustentável, né, tem muito caminho a percorrer, mas é uma base preparada, né, o mundo inteiro fala desses conceitos, né, e caminha nessa mesma direção, né. Então, são alguns conceitos que lá atrás Lerner e equipe cunharam, né, e estão sendo levados adiante, né. Então, muito rapidamente, né, vida e trabalho junto, né, com o home office, não, isso vida e trabalho em estado puro, né, mas hoje em dia, né, tirando atividades que envolvam carretas, logística, tráfego pesado, né, hoje quase tudo pode ser misturado, né, ou na sua casa, ou no quarteirão, ou no bairro, né, tudo isso melhora a cidade, né, se você misturar, claro, tem menos tráfego, tudo fica mais perto, você pode ir a pé, uso misto, etc., né, então, as boas cidades caminham para isso, né, então, em Curitiba, nós estamos perseguindo isso, né, então, você perguntou, né, Maria, sobre o centro da cidade, né, então, não só o centro, né, mas a cidade inteira, o ideal é vida e trabalho junto, né, então, hoje, nas áreas centrais, tem muito trabalho e pouca vida, né, então, o zoneamento da cidade, os estímulos fiscais, IPTU, ou comerciais, eles têm que induzir, né, a maior moradia possível por cento para criar vida e trabalho 24 horas, né, isso aumenta a segurança, tem atividade de dia, de noite e tal, e nos bairros o inverso, né, levar trabalho para as periferias, né, para que boa parte daquilo se resolva lá e as pessoas possam trabalhar eventualmente até a pé, né, os empregos ficam mais próximos e tal. Claro, a gente sabe que sempre tem a pessoa que mora num lugar, quer morar naquele lugar e o emprego dele está do outro lado da cidade, né, isso é normal, vai ter sempre isso, né, em todas as cidades do mundo. Mas o planejamento pode levar para um meio termo, né, que uma parte do trabalho, uma parte da vida sejam bem próximos, né, ainda mais com todos os aplicativos hoje em dia, né, cada vez mais evoluídos, né, essa mobilidade em relação à moradia está muito forte no mundo inteiro, né, lá nos Estados Unidos a gente ouve que é muito forte essa coisa de não mais vender apartamentos, alugar, né, eles constroem edifício inteiro só para aluguel, justamente para facilitar essa mobilidade de você morar perto do trabalho, né. O segundo conceito de densidade, compacidade e sustentabilidade é aquilo que Atlanta e Barcelona mostram, né? Uma certa densidade é desejável e necessária à cidade, né? O spray, não é preciso falar muito, né? Mas o espraiamento, ele encarece tudo, né? Tem que ter mais asfalto, tem que ter mais linha de ônibus, tem que ter creche lá longe, escola lá longe, né? E a densidade otimiza tudo, né? Menos asfalto para atender a mesma população, certo? Então, com uso misto fica melhor ainda, né? Tem um urbanista aí que me fugiu o nome, né? Ele cunhou uma frase interessante, ele falou o seguinte: a densidade é o primeiro princípio da sustentabilidade. Né? Então, ele fala lá, se você cria bairros
mais ou menos denso, né, tipo na escala europeia, né, tudo fica mais fácil, né, você pode ir a pé, fazer compras, pode ir a pé para o comércio, o pequeno comércio se viabiliza muito mais fácil em áreas densas, né, imagina você abrir esse açougue num loteamento lá que demora 10 anos para ser ocupado, né, você quebra no primeiro mês, né, enfim, essa densidade e compacidade são elementos que devem ser perseguidos no planejamento de qualquer cidade do mundo, né? Terceiro conceito aqui, prioridade de transporte coletivo, né? Nem se fala, né? Isso já é um conceito adotado por todo mundo, é difícil de fazer, difícil de executar, a gente sabe das dificuldades, né? Mas tem que ser feito, né? Falaremos disso depois. A diversidade, né, de você misturar usos, misturar renda, misturar atividades, né. Nós temos que quebrar, é difícil também, claro, né, no mercado imobiliário hoje, ele está muito atrelado a essa coisa de segmentar, né, de fazer guetos, não querer misturar rendas diferentes, né, mas na Europa isso é feito com bastante naturalidade, né? Isso é uma coisa que tem que ser perseguida, né, no Brasil, né? O conceito seguinte é a primazia do espaço político-pedestre, né? E eu diria que uns grandes legados do trabalho do Lerner e do PUC, enfim, Curitiba, se refere a esse item, né? Aqui assim, muito evidente, concreto, né, essa primazia, né? Desde lá atrás, né, de você criar os parques públicos dos calçadões, né, o primeiro calçadão no Brasil, uma rede extensa de parques, né, públicos, tá? E se persegue isso, fazer esses espaços de encontro. Opa, eu vou... Me dá um minuto aqui que eu vou pedir para Marina. Eu estou aqui no escritório e tem uma pequena... Aqui também tem, viu? Aqui também está com obra no vizinho. Aproveitando a pandemia, fazer uma pequena obrinha aqui. Bom, aí outro conceito aqui é o novo integrado ao antigo, né? Né, Maria Rita? Você é muito ligada aí à questão do patrimônio. Nós colocamos o patrimônio como um item fundamental no planejamento urbano, né? Mas tem que trabalhar como se relaciona com o novo, né? Primeiro, como o próprio patrimônio pode ser conservado, né? Através de diversos estímulos ou incentivos, né? E não ter medo de criar coisas novas junto ao antigo, né? Valoriza o antigo também, né? Essa questão está muito ligada à questão seguinte, né? A questão da identidade, né? Cultura, memória, pertencimento, o intangível. Então, muito disso veio também da personalidade do próprio Lerner, né? E o Lerner sempre foi uma pessoa muito ligada a artes, a cultura. Ele sempre falou, desde sempre, né, que os artistas são as antenas da sociedade. Né? Eles antecipam tendências, antecipam percepções, e sem falar da função da arte, né, da cultura e memória, importantes para o ser humano. Né? A gente faz o seguinte paralelo, né? Assim, cidade é como o corpo humano, né? Você tem que ter o seu sistema nervoso, circulatório, digestivo, etc., funcionando bem, né? Você procura fazer tudo isso funcionando bem. Assim como a cidade, o sistema viário, o sistema de esgoto, de luz, etc., tem que perseguir o 100%, né? Mas o ser humano não vive só disso, né? O ser humano vive do espiritual, do cultural, do artístico, né? do imaginário, né? Tá? Do intangível, em suma, né? E para o Lerner sempre foi muito claríssimo para a cidade a mesma coisa. Então, isso é um comentário importante para o trabalho de planejamento do IPUC, né? O intangível como assim um eixo
fundamental no planejamento físico da cidade. Mas nas cidades, esse intangível é a sobra. Se sobrou orçamento, investe no intangível, no cultural, né? Ou por obrigação, porque o IFAM exige, etc., né? Mas, no caso aqui, sempre foi muito claro, né? Essa presença, inclusive orçamentária, né? Investimento, enfim, para uma cidade humana, esse intangível é o item talvez mais importante, né? Em certos casos, mais importante que toda a infraestrutura, né? Tá, então, esse é um legado, assim, que a gente gostaria mesmo, né, que fosse disseminado, reconhecido pelos administradores e gestores urbanos, né? Da questão da identidade. Por que identidade, né, Mariquita? Por que identidade é importante, né? Quando você não fortalece essa identidade, você fica à mercê de qualquer influência externa, né? Hoje, no mundo das fake news, né, essa confusão toda, né, esse caos de informação, você é facilmente levado por qualquer outra tendência, qualquer, né, o modismo, né, enfim. Então, por isso que a identidade é importante para isso, né, para você ter pé nas suas raízes, né, isso dá mais sabedoria para você, para a cidade, enfim, para que se crie, o Lerner usa uma palavra interessante, ancoragem, né? A identidade é a sua ancoragem, né? Para a sua própria existência ou para a própria cidade, né? E isso cria um sentimento de pertencimento muito grande, né? Assim, Curitiba, apesar de todos os defeitos, todas as deficiências que estamos sempre perseguindo em complementar, o Curitiba, de modo geral, tem orgulho da cidade, né? Tem esse sentimento de pertencimento e eu acredito isso a toda essa questão desse trabalho relacionado à construção, ao fortalecimento da identidade urbana, né? Tá. E outro conceito importante são como culturas urbanas, né? Isso é praticado, assim, empiricamente por muitos prefeitos, né? Mas o Lerner tem muito claro, assim, você tem que construir essa visão geral, né? Futura, dos projetos estratégicos da cidade e tudo mais, né? Às vezes é questão de longo prazo, um plano diretor extrapola essa gestão, dura 10, 15 ou 20 anos, né? Mas você tem que ter claro a necessidade dessas intervenções imediatas, né? Não só de sistema viário ou de conserto da rua, da valeta, né? Mas principalmente ligado à identidade, né? Que são agulhadas, né, são obras pequenas que geram novas energias, né, onde forem implantadas, né. Às vezes mudam a percepção da comunidade em relação àquele espaço. O Lerner usa muito uma frase assim, curar as feridas da metrópole, né. Então, foram feitos vários computadores nesse sentido de fazer obras, lugares que eram degradados viraram pontos de encontro até atrações turísticas, né, na cidade. Mas, como todo computurista, né, você primeiro tem que entender do corpo, né, senão você vai picar lugar errado, né. Então, por isso que tem que conviver essas duas visões, né, o macro e o micro, né, trabalhando junto, construindo junto, para resultar em boas acupunturas urbanas. Bom, dito isso, vou passar rapidamente aqui, é o único texto que me estendi um pouquinho mais, né, um modelo aqui de Curitiba em cima dos grandes eixos, né, são grandes eixos, tem uma hierarquia de eixos, mas isso são a principal hierarquia, que são os eixos estruturais, onde nós temos o melhor sistema, sistema mais forte são linhas troncais, né? São ônibus biarticulados com pagamento antecipado, tal, onde é incentivado o adensamento, né? Então, a curiosidade aqui é o seguinte, né? É um conceito super simples, né? Você botar mais gente morando e trabalhando onde tem o melhor transporte, né? Quase banal, né?
esse conceito, mas que aqui foi sempre levado à concretude, né? Por coisas até com elementos simples, né? Um exemplo. Aqui está o eixo estrutural, né? Que está a via de transporte, que tem a canaleta exclusiva, né? Tem 2 vias rápidas de apoio, né? Tráfego normal, né? Então, toda a construção nova que faz em frente ao transporte coletivo, né? Ele é obrigado a ter galeria comercial, tá? Então, para quem tiver a oportunidade de conhecer Curitiba, nós temos grandes trechos desses eixos muito consolidados, assim, com centenas de quadras com galerias de comércio diversificado, pequeno comércio. Então, tudo, né? Banco, farmácia, etc, etc. Então, tudo pode ser feito a pé, né? Nesses setores. E outra curiosidade é a seguinte, parte dos edifícios são mistos, são de escritórios, né? Se você constrói aqui um edifício novo de escritórios, você primeiro tem que fazer a galeria comercial, né, claro, e se você fizer edifício comercial, você tem um prêmio, né? Residencial pode construir 4 vezes meio terreno, o escritório pode construir 5, né? Por causa da importância de ter um edifício de escritório. Um edifício desse abriga aqui pelo menos 300 empregos, né? 200, 300 empregos. Então, você consegue fazer essa vida dia e noite, né? De dia é o comércio, os escritórios, né, movimentado, e à noite, claro, os moradores, né, que moram nesses grandes eixos, né? A prioridade do transporte coletivo, então, também é patente, né? Apesar de todas as dificuldades, né, com a questão da pandemia, né? Todas essas linhas troncais têm as estações fechadas, né, de pré-pago, né, com o recurso aqui de toda. Então, você pode passear o dia inteiro, se quiser, de cadeira de rodas, né, desde que você troque nas estações, né. Então, a rede integrada foi construída paulatinamente, né, até hoje está em construção, né. Começou com um eixo, depois foi feito outros eixos, depois terminais de integração, né, com os alimentadores, interbairros, né, ligando sem passar pelo centro. Aqui está o diagrama da rede, né? Tá? Os vermelhos são os linhas troncais, os verdes são interbairros, não passam pelo centro, as bolinhas são estações de integração. Então, no modelo integração tarifária física e tarifária, né? Ou seja, se você pegou... e tem os alimentadores, né? Cada uma das estações de alimentadores. Se você mora aqui, pegou o ônibus aqui, trocou no terminal, se você quiser, você pode ficar o dia inteiro passeando com uma tarifa aqui, né? Ficar andando aqui a rede inteira com essa tarifa desde que você troca nos terminais. Então, durante gestões com o prefeito, ele construiu esse sistema dentro da cidade, né, paulatinamente, e como governador estendeu a integração para mais 13 municípios da região metropolitana. Então, existem hoje N, essas bolinhas aqui, né, N terminais de integrações metropolitanos, né. Existe toda uma divisão tarifária entre municipal com municipal, né, uma coisa complexa, que às vezes dá brigas políticas, mas sobrevive, né, apesar de tudo. Então, sempre com essa visão de facilitar a vida do cidadão, né, se possível com uma tarifa única, né. Então, nesse conceito da parte mais rica, mais densa da cidade, subsidiar a parte menos densa e mais longínqua, né, da cidade. E também oferecer todas as possibilidades de integração e interligação, né, para facilitar o acesso aos polos de emprego, que são vários aqui, né. Então, um comentário importante aqui é o seguinte, né, lá atrás, né, aliás, não só lá atrás, mas em algumas prefeituras intermediárias que houve, né,
sempre vem a discussão de se Curitiba tem que adotar um metrô enterrado, né? Então, isso é uma questão que sempre aparece em eleições, né? Inevitável. Então, como falei, o metrô realmente é o melhor sistema do mundo, mais confortável, mais rápido, etc., né? Porém, ele é mais caro, não só caro, mas caríssimo, né? É claro que cidades como Rio de Janeiro e São Paulo necessitam, é fundamental que tenham grandes e boas redes de metrô, né? Mas a maioria das cidades médias, né, tem que se buscar realmente sistemas mais baratos, né, que tem uma eficiência razoável, né, com canas exclusivas ou faixas exclusivas e estações pré-pagas, integração. Então, todo esse sistema de Curitiba e metropolitano, né, ele certamente custou, assim, 3 ou 4 quilômetros do metrô, né? A gente não temos esse número certinho, mas muito mais barato, realmente, que se Curitiba tivesse lá atrás entrado na aventura de fazer o metrô, estaria hoje fazendo o 4º, 5º quilômetro, né? Desburacando cidade, sem essa rede integrada toda, né? Mais leve, mais abrangente. Então, esse também é uma decisão estratégica importante, né? Da escolha da tecnologia, né? Então, um dos legados do Lerner é isso, né? Essa escolha da tecnologia, seja mais leve, mais barata, adequada à nossa realidade e abrangente, né? Abranger o máximo de usuários e de bairros, no caso, cidades da região metropolitana. Né? Bom, aquilo que falei, né? Assim, o que nós temos que, o mundo tem que investigar e perseguir, inovar, realmente de construir, ampliar essa integração da mobilidade, né? Com todos os meios possíveis, né? Com aplicativos hoje, né? De você realmente... porque a questão é porta a porta, né? Então, e achamos... tem a questão das bicicletas compartilhadas, ou às vezes até grátis, enfim, né? Então, é um campo imenso a ser explorado, né? Da construção de uma rede de mobilidade integrada, né? Opa! Bom, eu já comentei, né, que Curitiba foi a primeira cidade do Brasil a fazer uma rua de pedestres, né? Então, ele visou, entre outras coisas, ajudar o comércio, né, principalmente o pequeno comércio do centro, e também essa primazia ao pedestres. E uma curiosidade é o seguinte, né? Aqui está a rede de pedestres no centro de Curitiba. Ele foi construído paulatinamente. Ele funciona, claro, como um shopping a céu aberto, mas principalmente uma interligação, né? Onde as âncoras são os grandes terminais de transporte, que são esses pretinhos aqui, né? São as grandes paradas das linhas de transportes. Então, você liga, a maioria deles hoje tem essa ligação também, né? De pedestres aqui. Estão interligadas, né? Com o comércio, com as linhas de transporte, as paradas centrais dos transportes, né? E também com a preservação da memória, né? O laranjinha aqui, né? A preservação da escala. Então, teve todo um trabalho aqui junto com isso, preservar a escala, assim, principalmente aqui do setor histórico, né? Que estava sendo tudo demolido e foi preservado aqui, junto com a questão de toda a acessibilidade dessa rede de pedestres. Tá? Então, houve um grande trabalho aqui, não vou entrar em detalhes, né, de valorização da memória e preservação. Então, isso aqui é um exemplo do novo com o antigo, né, que está no setor histórico, né, que o Lerner fez aqui na terceira gestão,
começou essa gestão e o prefeito Sentim inaugurou, né, de um memorial de Curitiba, uma construção nova no meio histórico que se integrou muito bem, né? Tá. Então, eu acho que isso é um desafio bom, assim, como fazer coisas novas junto com o antigo, né, que ambos se valorizem, né? Se dá uma nova história, né, e valoriza a história antiga. Aqui falar sobre toda a rede de parques, né? Curitiba começou lá atrás com meio metro quadrado de área por habitante, hoje tem 50, né? E isso sempre continuando fazendo novos parques. E o conceito fundamental aqui de vários parques é a drenagem, né? Uma série de lagoas artificiais, né? Que foram implantadas paulatinamente também, que tem a função primeira, né? De controle de drenagem, né? De cheias, enfim, de alagamentos, e segundo, é a questão do lazer. É uma série de parques que seguem esse conceito. Também uma rede de ciclovias, né? Isso já na segunda gestão do Lerner, há quase 40 anos atrás, ele fez a maior rede na época, né? Hoje tem várias cidades com mais, Rio de Janeiro, São Paulo. Mas lá atrás ele já implantou mais de 100 quilômetros de ciclovias, né, ligando todos os parques principais e a cidade industrial de Curitiba, que fica nessa vertente aqui de Curitiba, né? Tá. Claro, com o tempo precisa de manutenção, tem todas as questões, mas, é que eu falei, as bases foram lançadas, né? Você tem que cuidar disso, melhorar, aprimorar continuamente, né? Aquilo que eu falei de fazer das feridas uma atração, né? Na cidade de Curitiba tínhamos várias pedreiras desativadas que eram lixões, verdadeiros lixões abertos. Então, o Lerner pegou eles, outros prefeitos também continuaram, né? Fazendo vários parques, né? Que viraram, assim, grandes atrações turísticas, inclusive, né, como o Parque das Pedreiras, Alto do Arame, e também uma série de parques e praças étnicas. Curitiba tem muita etnia, né, então todas elas foram valorizadas em parques públicos, né. Então isso reforçou muito essa identidade, esse pertencimento. Então, as colônias italiana e polonesa, elas se incorporaram nos seus parques e fazem festas étnicas, Páscoa, Natal, né? Então, viraram grandes atrações na cidade, né? E reforçando, assim, a questão da identidade cultural, né? Uma série de... Isso aqui é o Museu Oscar Niemeyer, que o Lerner fez enquanto governador, né? Não é projeto dele, né? Não é para nosso, é do próprio Oscar, né? Nós tínhamos aqui esse edifício horizontal atrás, que é um projeto antigo do Oscar, que foi feito para ser um instituto de educação, né? Muito antes da criação do Lerner, pelo governo do Estado. E acabou não funcionando, né? Transformou em secretaria, em órgãos burocráticos. Aí o Lerner chamou o Oscar de novo, né? Falei, não, vamos fazer num grande museu. Precisava, então, de uma parte para grandes instalações. Aí o Oscar projetou esse magnífico olho aqui, né? E toda a reforma da parte horizontal, que são as posições mais horizontais, né? E realmente ele virou uma principal atração cultural de Curitiba, né? Então, grandes exposições, né? Virou endereço, assim, rotineiro, né? De grandes mostras, o que envolve grandes instalações também, né? E também toda a parte de Curitiba é hoje a capital que mais recicla lixo, né? Nas casas, né? Então, essa visão de envolver as crianças, né, na educação ambiental, nas campanhas. Então, curiosidade aqui é o seguinte, né, isso foi na terceira gestão do Lerner, há 30 anos, 25 anos atrás, né. A assessoria dele veio com a seguinte história: Lerner, vamos fazer um projeto de reciclagem de um bairro piloto. Né, com as escolas, com os donos de casa, tal. E eu falei, não,
vamos fazer com a cidade inteira. Eu não vou gastar em campanha, tinha que ter televisão junto, né? Por causa de um para piloto. Então, ele teve esses insights, né? Essas ousadias, assim, de realmente fazer trabalhos bem abrangentes, e toda a cidade abraçou, sabe? Então, na época, era comum as crianças cobrando dos pais, né? Pô, separe o lixo aí, né? E Curitiba, até hoje, tem a coleta normal, né? Dia de semanas, e outros dias a coleta seletiva. É um caminhão com sininho, né? Vai tocando o sino, né? Então, a maioria da cidade já absorveu isso, a gente já sabe os dias que já tem a coleta seletiva e a coleta normal, né? Então, isso já está incorporado, né? No dia a dia da cidade. Então, isso realmente foi uma grande conquista da cidade, né? Outro grande trabalho que o Lerner fez, né, foi da transformação econômica. Aqui está o zoneamento de Curitiba, e toda essa parte roxinha aqui, ele criou lá na primeira gestão a cidade industrial de Curitiba, e com um conceito já bem definido, inovador na época, né? Sem indústrias poluentes, né? E com um grande trabalho de atração de investimentos. Então, conseguiram trazer a Volvo, a Bosch, a Denso, a Siemens, entre outras. Hoje já são mais de 500 empresas, grandes, médias e pequenas, tem toda a escala de indústrias, né? E ele hoje é o motor econômico industrial do Paraná, né? Do estado inteiro, muito grandes motores. E como governador, né, eu tive o privilégio de participar desse processo, né? De criar o segundo polo automotivo do Brasil, né? A cidade industrial já estava ocupada, então foi feito um trabalho de planejamento para instalá-los, junto com o trabalho de atração, né? Instalá-los na região metropolitana, repartindo entre vários municípios, né? Aqui no caso da Petrobras já tinha, só veio a CSN, né? Depois da Petrobras. E, na época, junto com eles, vieram mais 50 fornecedores, né? Então, eles foram distribuídos também entre vários municípios, né? Fornecedores diretos e indiretos. Então, hoje, nós temos municípios vizinhos aqui bem autossuficientes, né? Alguns até com fluxo de tráfego inverso, né? Assim, você vê mais fluxo de gente indo do que saindo do que chegando, né, nos picos, né? Então, foi um trabalho realmente gratificante, né? E, bom, e esse trabalho, ele teve, assim, um propósito, além de trazer empregos e tal, de realmente porque houve Curitiba, o estado do Paraná, foi obrigado a fazer um grande trabalho de capacitação, né? Porque foi trabalhado para que boa parte dos empregos fossem ocupados por paranaenses, né? Então, foi feito um grande trabalho de capacitação, né? Todo esse campo também de engenharia consultiva, né? Que era feito basicamente pelas empresas de São Paulo, né? De instalação de galpões, de maquinário e tal. Foi feito abriu-se um grande mercado aí de trabalhos profissionais técnicos, né, ligados a isso. Bom, Campinas, nem preciso dizer, também é uma cidade de classe mundial, né, grandes empresas de tudo quanto é natureza tecnológica, principalmente, né, Campinas tem esse perfil também, né, segue esse mesmo caminho, né. E, assim, uma coisa muito interessante também que a gente fez no trabalho metropolitano, tudo que é azul aqui, Curitiba está aqui, né? Tudo esse laranja são áreas urbanas da Curitiba, região metropolitana. E o azul são as bacias de mananciais. Quase toda a água que Curitiba bebe vem dos vizinhos. E isso dá muito conflito, né? Assim, porque é um grande trabalho ambiental de preservação, né?
assim, de restrições, né? Nós temos vários reservatórios que são APAs, né? São mais restritivos ainda, tá? Então, como dar alternativas, né, de renda, né? Se não pode lotear, se não pode ter uma série de tipos de indústrias, né? Então, foram trabalhados vários roteiros de desenvolvimento rural, né, que reunindo vários atributos aqui, né? Nós temos ainda algumas colônias étnicas no meio do caminho aqui, então temos alguns circuitos étnicos, né, que juntam aí a cultura orgânica, né, um grande incentivo à cultura orgânica para a prevenção dos mananciais, né, das vocações locais, pesca que pague, passeios. Existem hoje grandes caminhadas, né, organizadas que movimentam aí daí os cafés coloniais, esse tipo de coisa, né? Aqui é um dos caminhos projetados na época, né, essa parte aqui, que tem muitas funções históricas, né, que seriam preservadas. Esse é um circuito que ainda não se consolidou, mas sempre fica a ideia, né, então, de igrejinha, casinha, interessante que estão lá ainda, né, de dar novas funções, né, de criar circuitos de passeios gastronômicos, etc., né, tá? Eu vou parar por aqui, nessa parte de exposições, porque, mas é só colocar, então, né, junto com essa construção de um planejamento, né, é realmente fundamental você construir essas visões, né, construir essas visões, né, e a equipe estar bem alinhada às visões, né. Então, nada contra os direitos de tráfego, né, mas um exemplo, né, se deixar a parte de tráfego dominar o planejamento, né, você acaba criando uma cidade para automóvel, como isso, né. Então, você tem que conciliar todas essas questões, né, e prestar bem atenção nessa coisa da identidade, né, que a gente acha sempre fundamental, né, que tem um papel preponderante, se não principal, mas tão importante no planejamento físico da cidade, né, tá? Então, dito isso, eu passo a palavra para vocês, né. Paulo. Ei. Bom, depois dessa aula aí, né, e a gente quer mais, mas infelizmente já deu 1 hora aí o seu tempo, né? Uhum. A gente tem 1000 perguntas para fazer, mas a gente sabe que você tem o seu horário. Eu teria pelo menos umas 3 perguntas aqui para fazer, mas... não, mas você não precisa responder agora não, porque né, a gente vai abusar de você, mas em relação a moradores de rua, como é que vocês lidam com isso em Curitiba, se isso foi resolvido ou não, sobre trem, transporte com trem, se isso existe na cidade de Curitiba ou não, e também a gente sabe que existem máfias nos transportes coletivos, existem monopólios de empresas, e como que a gente quebra esses monopólios e insere novas formas de transporte coletivo na cidade, vans, micro-ônibus, aplicativos, uma série de coisas, né? Então, são coisas muito complexas, muito características de cada cidade, de cada região, de cada estado, enfim, né? E aí fica para depois você responder para a gente, ou por WhatsApp, ou a gente marca uma outra live, enfim. E a Maria Rita também, com certeza, vai ter outras questões dela aí. E caso você tenha que sair agora, eu sugiro para a Maria Rita a gente ficar aqui ainda, se ela puder, e a gente faz aí um bate-papo entre nós dois aqui, umas conclusões finais e tal. Mas aí... Eu tenho mais tempo, tá? Eu posso responder essas 3 perguntas suas. Bom, não sei se eu vou responder, né? Só considerações, né? São questões complicadas, né? Muito. A questão dos moradores de rua, né? É complicada no mundo inteiro, né? Mas em Curitiba, eu diria que ele é assim, menos complicado, né? Porque é um trabalho forte, sabe? Depende muito do prefeito, claro, né? Mas o Rafael Greca, ele tem feito um bom trabalho aí, né? Nós temos aqui a Fundação de Ação Social, a FAS, né? Que tem seus abrigos, né? Eles sempre procuram
vou atrás desses moradores e pergunto se eles querem ir para o abrigo, tomar um banho, enfim, receber uma alimentação, etc. Né? E, enfim, até reconduzir ao lar anterior deles, e da família, etc. Mas a verdade é que tem um grande contingente que não quer, né? Não quer, não tem para onde voltar, brigou com a família, ou a família não quer de jeito nenhum, né? Disfuncional, tudo, né? E também não querem ir para o abrigo e querem ficar na rua, né? E, curiosamente, eles querem ficar onde passa mais gente, né? São gregários, né? São os moradores gregários, né? Porque não pode ir lá no seu bairro, lá fica lá, né? Que é mais tranquilo, mais arejado, não. Quer ficar onde tem mais gente, querem ser vistos, né? Isso é ser humano, né? Então, isso é curioso, né? Então, tem que conviver, parte tem que conviver com isso, né? E, se possível, claro, dar todo o atendimento, né? Emergência, enfim, sempre há emergências e tal. A questão sanitária é complicada, né? A gente tem o complicador aqui é o seguinte: eles ficam em áreas comerciais, né? E prejudicam o comércio, né? Muitos pequenos comerciantes, né? Os shoppings estão protegidos, claro, mas os pequenos comerciantes de ruas ficam prejudicados. Então, isso é uma questão mal resolvida, né? Enfim, que não sei, eu não tenho resposta, né? A gente ouve, até no Japão tem moradores de rua, né? Que são alguns até letrados universitários, né? Bem formados, e que fazem questão, opção existencial, né? De morar na rua, né? Então, realmente não há resposta assim, conclusiva sobre isso, né? Apenas que acho que tem que conviver, né? E tem que amenizar isso, né? Assim como qualquer outro problema, né? Tem que ser amenizado, né? Sobre o trem, né? Nós temos uma linha de carga através da cidade de trem, ele é um problema, né? Trem como transporte urbano, assim, claro, ele é quase ou tão oneroso quanto o metrô, né? Então, só algumas cidades têm capacidade de manter um trem como transporte coletivo, né? Manutenção cara, né? E implantação cara, né? Mas onde existe já estruturas prontas, é claro que tem que ser aproveitado, né? Deve ser aproveitado, né? Então, aqui no caso, nós temos esse trem de carga que passa na cidade. Já se pensou várias vezes de fazer um transporte intermunicipal, né? Mas até hoje não se mostra viável, no sentido de custo operacional, né? É muito mais barato o transporte de ônibus, né? Que já não é tão barato. Enfim, porque não há almoço grátis, né? Então, hoje o transporte coletivo já tem muito subsídio, né? Para ter uma ideia, lá atrás, há 20, 30 anos atrás, o transporte coletivo aqui é todo operado por empresas particulares. E lá atrás, ele era todo pago pela tarifa integrada, pagava todo o custo de tempo. E com essa coisa de passe livre para idoso, etc., e a própria queda do uso dos tiros, está obrigando já há um tempo a Prefeitura do Estado a subsidiar, né? Isso é comum em todas as grandes cidades aí, subsidiar o transporte, né? E nada contra o subsídio, né? A questão é que os orçamentos são curtos, né? Cidades europeias, enfim, Japão, é tudo subsidiado, né? Já há tempo, já está incorporado, né? No orçamento e tal. Mas no Brasil ainda é um caminho árduo, né? Nesse aspecto aí. Por exemplo, em São Paulo, alguém me disse que lá só a Prefeitura de São Paulo subsidia o transporte de ônibus em cerca de 3 a 4 bilhões de reais por ano, né? Quando um tempo atrás, provavelmente era quase todo bancado pela tarifa. Então, esses 3 a 4 bilhões que podiam ser usados em creches, pós-saúde, controle de enchentes, etc., né? Enfim, uma equação complicada, né, a ser trabalhada para novos gestores como você, Gaspar, né? Resolver um pepino para você ajudar a resolver. E a questão do transporte, com relação a como melhorar a mobilidade através de vans, e, enfim, micro-ônibus e tal.
A gente tem ouvido falar, assim, em alguma experiência. Em Curitiba não começou ainda, né? Estão pensando em fazer alimentação do sistema maior, né? Fazer por aplicativo, né? Vans que vai te buscar em casa, né? Se tudo trajeto curto, mais barato, né? Custo operacional menor, né? Que possa recolher as pessoas, tal, na vizinhança e levar para o sistema integrado, né? Então, parece que algumas cidades estão fazendo essa experiência, né? Eu não tenho retorno se vale a pena ou não, mas são saídas que com certeza devem ser testadas, né? Experimentar, testadas, né? Numa sequência, talvez o Uber juntos, né? Também entrar nesse esquema, né? De integração, ou integração tarifária parcial, enfim, mas que paulatinamente consigam, né, ampliar a rede de mobilidade coletiva, né? Que não dá em continuar lotando as ruas de automóveis, via de regra, um passageiro por automóvel, né? Uma pessoa por automóvel, né? Bom, então, assim, basicamente, são considerações, não são resposta, né? Mas são realmente temas que nós estamos atentos, né? Pensando, observando, recolhendo as experiências aí para serem agregadas à nossa cidade, ao planejamento da cidade, né? Maria Rita, quer fazer alguma consideração final? Maravilhosa, né? Toda essa explanação do Paulo, eu acho que fundamental e mostra para nós, né? Toda essa preocupação que Curitiba tem e que uma cidade planejada, uma cidade pensada em macro escala, onde leva em conta a integração, né? Mobilidade, acessibilidade, inclusão social, cultura, quer dizer, a questão da identidade, que é fundamental, né? Que você cria também, né? Esses espaços, porque naquela sua fala, né? Das feridas da cidade que a gente tem que olhar e realmente tratar, e essa inclusão, agora eu acredito que com a pandemia, de novo, vai mudar novamente o nosso conceito de habitar e trabalhar, né? E eu acho agora, nós, por exemplo, Campinas acabou de fazer uma revisão do plano diretor, mas eu acho que já entra novamente numa revisão, e por isso é importante o Instituto, né, a termos aqui, Gaspar, um IPUC, né, vamos falar assim, porque há necessidade, o planejamento você não faz e acaba, o planejamento você faz e ele tem que ser constantemente atualizado para que essa cidade não se transforme ou engesse e que você não possa ocupá-la com uma qualidade de vida que as pessoas se sintam bem. Então, no caso de Curitiba, quando eles colocam as indústrias, eles pensam nas indústrias, pensam no trabalho, mas pensam também nos mananciais, né? Na qualidade ambiental, na proteção da água, na proteção do lazer, e esse lazer e essa cultura, quer dizer, quando você protege também a periferia, o periurbano, onde se produz frutas e hortifrutos, enfim, e trabalha a cultura e a identidade desses locais para eles não ficarem abandonados, isso é planejar a cidade. Isso é planejar a cidade sustentável. Então, o que acontece? Uma cidade como Campinas, que ela avança muito rapidamente e onde você pode atrair indústria, mas, ao mesmo tempo, só transformar a cidade numa cidade dormitório, você acaba com a cidade. Então, o que Curitiba, eu vejo a preocupação, né, no planejamento, é que você vai atraindo realmente grandes empreendimentos, mas faz dessa cidade ser uma cidade que as pessoas amem, né? Que ela tenha realmente essa condição de shopping a céu aberto, quer dizer, você está planejando ali, estruturando a cidade com
essa ancoragem, né, das identidades, mas você vai preservando esses locais, que eu acho importantíssimo, e que Campinas deve prestar bem atenção. Gaspar, peço a você, como futuro vereador, e lá na Câmara, para auxiliar realmente nessas questões de leis que realmente trabalhem essa questão, né, da ocupação da cidade. E, olha, fizemos um plano diretor, não trabalhou muito o uso misto, não estou falando que não trabalhou, estou falando, é um exemplo, né? Agora, com a pandemia, é muito mais forte você colocar o que o Paulo falou. Quer dizer, você está ali naquele eixo super adensado, com gente morando, gente trabalhando, comércio forte, tem um morador de rua para ser trabalhado também, porque ele vai existir mais ainda com a pandemia, mas existe também uma preocupação, porque isso é uma questão social, uma questão que tem que ser resolvido com ações sociais, políticas públicas. Então, quando você tem políticas públicas, bom planejamento, bons arquitetos, trabalhando com essa questão, você tem uma cidade para se viver, porque senão você muda da cidade, você não quer mais ficar naquela cidade, e você muda. E aí a criação de guetos isolados, por que isso acontece? Porque as pessoas estão infelizes, a cidade é mal resolvida, e você não sente segurança, e você pensa que a segurança do gueto vai te dar tudo isso, mas não é verdade, não é real. Então, no caso de Curitiba, que abre o transporte, faz essa integração das cidades que estão no entorno, né? Então, ela trata realmente essa cidade numa forma macro e integra cidades menores, porque aí cria-se realmente uma questão metropolitana a ser trabalhada, e o Paulo é muito expert nesse assunto, dessa integração, é que precisa acontecer. Então, aqui em Campinas, a gente tem Sumaré, Hortolândia, todas essas cidades do entorno, e que a gente sempre trata como... Não, eles moram lá, trabalham em Campinas, então tem essa mobilidade, ou aqui vira cidade, daqui a pouco nós somos cidade dormitório, se não prestarmos atenção, e vamos abandonando o nosso centro, e abandonando, tirando a vida do centro, sem habitação. Então, essa questão que o Paulo trouxe hoje foi muito importante, eu acho que a gente tem que prestar atenção e não inventar a roda, porque eles já fizeram muita coisa, e tudo isso que eles estão colocando, a gente pode muito bem discutir e aproveitar novamente essas questões, né? Então, eu parabenizo aí e agradeço muito a vinda do Paulo e o convite do Gaspar para essa fala hoje, na parte da manhã, sobre nossa cidade e planejamento, e enfoco aqui a minha preocupação e o meu apoio ao Gaspar, que eu sei que ele, como arquiteto, pensa muito na questão do planejamento urbano, das questões de mobilidade, sustentabilidade, na questão da cultura, toda a sua plataforma, Paulo, Gaspar, temos dois Paulo aqui. Toda a sua plataforma, Gaspar, está muito pautada na realidade da nossa cidade. Então, quando você traz o Paulo com toda essa experiência e ele dá uma visão, porque nós já começamos algumas ações, né? Temos muitas coisas positivas na cidade e podemos realmente ampliá-las. Então, trazer um e-book, mas no formato que ele é criado, né, com a pesquisa, no formato que ele é criado da investigação para uma cidade melhor, de um apoio ao prefeito, é isso que é necessário. Não ser mais um órgão, ele é necessário, sim, para esse apoio. E não precisamos inventar a roda, ele foi criado, né? E já foi, e tem as experiências exitosas e as que não foram tão exitosas, mas que dá o resultado. Então, é isso que eu queria deixar e agradecer mais uma vez essa participação
de estar aqui. Para mim é uma honra estar com o Paulo, é uma pessoa que admiro muito, o Gaspar também, mas o Paulo também, por todo o trabalho que ele desenvolveu, são 40 anos aí ligados ao planejamento urbano, e não só aqui no Brasil, como fora. Ele tem trabalhos com o Jaime Lerner no mundo todo. Hoje o escritório do Jaime Lerner é um escritório, ele já é um arquiteto do mundo, não é mais nem de Curitiba, nem do Brasil. Eles já estão aí, né, no circuito mundial, e temos esse privilégio de estarmos com ele aqui. Então, só agradecer e seguirmos para a construção da nossa pauta, né, Paulo? Né, Gaspar? Então, é isso. Perfeito, Maria Rita. Bom, 1h e quase meia de live, né? A gente fica por aqui, mas eu tenho a solução, viu, Maria Rita? A gente vai importar o Jaime e o Paulo para Campinas aqui, compra o passe deles e a gente resolve todos os problemas de Campinas. Eu venho com as ideias, eu acho formidável, merece. Paulo, fica para você despedir aí, à vontade, e a gente encerra, tá bom? Bom, quero agradecer imensamente aí a oportunidade de falar, né, sobre o nosso trabalho. Agradecer aí a Maria Rita pelas palavras extremamente elogiosas aí, né? Mas sempre dizer, né, que é um processo, né? É árduo, né? E tem muita coisa para ser feita, né? Muita coisa para ser construída, e é aquilo que você falou mesmo. Tem que ser, qualquer planejamento tem que ser flexível, né? A gente chama também de um processo de planejamento, né? Não é congelar o planejamento, né? E realmente ter essa estrutura de planejamento que, ao mesmo tempo, pense a cidade, né, como um todo, pense os projetos simultaneamente, né? Faça todo esse link, né, do macro com o micro, é realmente fundamental. E eu quero dizer também comentar rapidamente, né, que eu me envolvi com Campinas, né, um tempo atrás aí, né, em vários temas aí, por exemplo, o Parque Central de Campinas, né, que é um assunto formidável, assim, para ser abraçado por vocês, né, ele realmente ajudaria muito na revitalização da área central de Campinas, ao lado do pátio ferroviário lá, né, fazer um projeto realmente integrado, né, seria uma bandeira bem interessante, né? E dizer, então, que estamos abertos, assim, a qualquer consulta, conversa, né? Complementar aí. E torcer bastante pelo trabalho de vocês de Campinas aí, que realmente construam uma massa crítica boa aí para fazer um trabalho bem bom para a cidade aí, tá? Muito obrigado a todos vocês aí. E aos ouvintes aí, né, acompanhando. Muito bom, Paulo, Maria Rita também, pessoal que acompanhou a gente. Essa live com certeza vai ser muito vista em função do horário que o pessoal está trabalhando. Foi pouca audiência agora, mas vai bombar com certeza, e é uma verdadeira aula aí de planejamento urbano. Tamo junto, muito obrigado mais uma vez, uma honra estar com você, Paulo e Maria Rita. Um abraço a todos aí, até a próxima. Grande abraço para vocês, Paulo e Maria Rita. Tá? Obrigado. Manda um beijo para o Jaime Lerner. Ok. Será transmitido. Valeu.